Olá, sejam bem-vindos a mais um Diálogos sobre Mil e Uma Coisas. E hoje eu tenho certeza que você vai ser enriquecido com o nosso tema e vamos aqui buscar não apenas informações, mas conhecimento que gere sabedoria. Seja bem-vindo ao nosso Diálogos. Lá no final eu tenho 3 segredos para compartilhar com vocês e hoje nós estamos inaugurando uma abertura bem clássica, bem especial para a nossa jornada. Ok? Então, boa viagem neste episódio tão especial do Diálogos sobre Mil e Uma Coisas. E aí, hein? Qual a pergunta de hoje? Eu quero ir logo compartilhá-la com vocês. Olha só, o que é uma pessoa sábia? O cristão está sempre ligado à ignorância no nosso tempo. Como se livrar desta classificação? Muito bem, é interessante perceber que realmente no estereótipo desse tempo nosso, essas 3 últimas décadas, quem sabe séculos, né, a igreja, a religião cristã, vem sempre sendo associada à ignorância, à escuridão, trevas, né? A própria Idade Média, né? Que era foi um período de grande evidência do cristianismo, é chamado de Idade das Trevas. Será que é mesmo? Então, hoje eu quero mastigar um pouco tudo isso com você. As fontes que a gente compartilha, a primeira é o livro tão extraordinário do Karl Albert, chamado Platonismo, onde ele faz uma viagem da influência de Platão em toda a jornada da filosofia e principalmente ali lidando com uma ideia de que a busca central de Platão não era meramente investigar a sabedoria, investigar a bondade, a verdade, a beleza e a justiça, mas tornar-se também sábio, né? E esse conceito é bem importante para a nossa jornada aqui hoje. Outro escritor, um francês, Pierre Hadot, que era sacerdote, depois desligou-se e foi viver uma vida mais secular, né? E tornou-se professor e escritor de filosofia e acendeu essa ideia da filosofia como um modo de viver e não apenas como especulação, né? E traz aí esse conceito tão extraordinário de se tornar sábio, né? De crescer mediante esse modelo de sabedoria que a gente elege para a vida. Por fim, 2 escritos bem especiais. Um é de um autor, pai da igreja, né? Clemente de Alexandria, lá do início da era cristã, e o outro é o Jean-Yves Le Loup, esse extraordinário livro que ele escreve sobre o livro de sabedoria de Salomão, mas traz assim, ele mastiga esse olhar de Salomão como o sábio, né? O sábio. E algumas informações aí preciosas para a nossa meditação de hoje. Mas, como costumamos, o nosso primeiro passo é, então, descobrirmos aquilo que a gente chama de etimologia das palavras. O
que é a sabedoria, né? É interessante que hoje em dia a gente está vivendo uma sociedade de informação. Todo mundo, quando escuta logo alguma coisa, quando é tomado por uma pergunta, quando tem alguma dúvida, quando escuta algum nome, já vai lá no seu celular, digita e procura informações. E tantas vezes a gente para aí, né? A gente lê aquele resumo, hoje é um resumo do resumo, e se satisfaz com aquilo, né? Se satisfaz com aquilo. Mas eu costumo dizer o seguinte: a informação é como uma mesa cheia de petiscos. Você come, 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 enche-se, porém não se nutre, né? O conhecimento é tal qual saborear um prato, né, bem feito, bem calculado, no almoço, no café da manhã, no jantar, saboreá-lo de uma forma aquietada, na mesa, junto com a família ou não, mas o conhecimento seria esse degustar com plenitude e a comida certa. Já a sabedoria é estar nutrido, é simplesmente responder às necessidades do corpo, da vida, da alma. Então, informação, estamos numa sociedade de excesso, de petiscos para todo lado. Conhecimento, poucos estão se alimentando bem. Sabedoria, aí a coisa complica. Quantos desnutridos da verdadeira dimensão da vida? E quando nós vamos então para a etimologia da palavra, eu quero primeiro trazer aqui o hebraico, né? Koshman é a palavra usada para sabedoria no Antigo Testamento. E ela traz a ideia de conhecimento, discernimento prático, percepção. De uma certa forma, o sábio é aquele que conhece, que experimentou, né? Que pode discernir o que é real e o que é ilusório, que pode compreender quais serão as consequências daquela estrada, daquele caminho. Na Bíblia, então, sabedoria implica em usar o conhecimento e a experiência de forma responsável e não apenas ter inteligência. Então, olha só, usar o conhecimento e a experiência de forma responsável. Não adianta apenas ter uma dezena, centenas de versículos bíblicos copiados, de ter várias informações exegéticas, hermenêuticas, ter o domínio de línguas. Não adianta apenas conhecer um grande repertório de debates, diálogos, informações, se você não consegue, de uma certa forma, compreender o que é essencial para a vida, os princípios que norteiam a vida humana e vivê-los dentro desse referencial bíblico, né? Então, a gente parte aí dessa ideia de que não tem a ver apenas com a inteligência, tem a ver com experiência, tem a ver com caminhar, andar. Quando a gente vai para o grego, essa coisa ainda fica muito mais acentuada. O Hadot diz o seguinte, que duas palavras são usadas no grego para a ideia de sabedoria. A primeira é sophos, que tem a ver com
o saber prático, essa experiência que a Bíblia fala. O Sófos é aquele que viu muitas coisas, que viajou muito, ou que sabe se conduzir bem na vida e é feliz. É aquela pessoa que tem uma carga de vida, de experiência. Nesse sentido, é alguém que mastigou, que experimentou, que cresceu diante das experiências da vida. E não tem a ver apenas com ter vivido muito. Shakespeare tem no seu livro O Rei Lear, na sua peça O Rei Lear, uma expressão que eu gosto muito. Ele diz assim: há pessoas que chegaram na velhice, mas não amadureceram, né? Não encontraram a madurez da vida. E aí, a outra palavra que podemos encontrar no grego para sabedoria é sofia, noção do saber e da sabedoria, que tem a ver com discernir através da contemplação. O sábio é aquele que contempla e consegue discernir o que é dia e noite, o que é real e o que é ilusão, o que existe na realidade e o que é fantasia. Então, a sabedoria leva-nos à percepção do real, ao discernimento dos valores e princípios e à ação. Né? E à ação. Quando olhamos para o nosso tempo, é tão assombroso ver que a maioria das pessoas não conseguem ter este olhar. Na história da filosofia, a gente vê um processo bem longo nessa construção da ideia de sabedoria, da percepção de sabedoria. Começa ali na dimensão da filosofia grega com os 7 sábios gregos, né? Vem dali daquele período máximas que até hoje norteiam o dia a dia de quem procura a sabedoria. Por exemplo, conheça-te a ti mesmo, né? A questão da medida, é preciso ter medida. E a gente sabe que o próprio Sócrates, né, o pai dos filósofos, ele tinha essa busca por conhecer a si mesmo, né? E nesse conhecer a si mesmo ultrapassar as ilusões, a esfera apenas dos fenômenos, das opiniões. Porém, a grande coisa que o mundo da sabedoria grega vai nos ensinar é que precisa haver um alinhamento entre fazer e ser. É preciso compreender que não há essa dicotomia entre palavra e ação. Porque falar já é ser. A palavra tem que ter o poder e o compromisso da verdade. O logos. Então, a grande busca da sabedoria dentro do contexto grego é o alinhamento entre o fazer e o ser. Outra grande dimensão dessa jornada da sabedoria é aquilo que falamos lá no começo. A filosofia para Platão, né, não deveria ser apenas alcançar a busca incessante, o almejar ser sábio, o amigo, o amante do saber, como aquele que está sempre buscando o saber que está lá fora, que está adiante, mas alcançar a sabedoria. Compreender o bom,
o belo, o justo e o verdadeiro e alinhar-se com isso. Viver essa plenitude na própria vida. Tem um exemplo que o Platão dá no livro A República que sempre me impactou, né? Ele fala que o verdadeiro conhecer, discernir das coisas, não está nos olhos nem nas coisas, mas na luz que ilumina. É a luz que dissipa as trevas. É a luz que nos traz a dimensão do real e o percebemos. A gente sabe que no contexto bíblico, essa é uma figura presente o tempo todo. Quantas parábolas que Jesus vai falar sobre a luz que ilumina e traz a dimensão da verdade, da bondade, do arrependimento, do quebrantamento, do discernimento, do despertar. Então, a sabedoria é, sim, sair das trevas, da ignorância. É sair daquele aspecto de petiscos na mesa e começar a degustar, a se alimentar, a responder às necessidades da sua alma. E aí, amados, a gente pode mergulhar em algo que pode trazer para nós um grande discernimento. É a ideia da sabedoria como um modo de viver. O sábio é aquele que contempla o bem, o melhor, e segue-o. É aquele que busca referências mais elevadas. Hoje em dia, o modelo, o estético, tem sido cada vez mais rebaixado. É a ideia de que eu preciso olhar para o inferior, para o que ainda não se desenvolveu, porque quem sabe assim eu me sinto melhor, justificando os meus limites, o meu vitimismo, a minha vergonha. Imagina só se um doente passasse a olhar outros doentes e justificasse a sua situação e dissesse: como está todo mundo doente, eu não vou tomar o remédio, eu não preciso melhorar, eu não preciso crescer, eu não preciso ter a dimensão da cura. Eu viverei como todo mundo está vivendo, assim eu serei justo. Que grande ilusão, hein? É interessante porque a tradição cristã, principalmente católica romana, propõe a ideia dos santos como um modelo de vida. E eles só podem ser declarados assim após morrerem, após o exame da sua história, da sua vida. Mas nós sabemos que temos modelos de vida hoje, pessoas que são dignas, que cresceram, que aprenderam, que buscaram, que mergulharam, que corrigiram os seus erros, que estiveram diante de Deus se tornando pessoas melhores. Então, a sabedoria precisa contemplar o bem, o melhor, o belo e seguir, buscá-lo. Como as pessoas podem mergulhar no caos e acreditarem que a sua vida é aquilo, que foram feitas para o caos? Um dos elementos da sabedoria é a ordem, é a hierarquia.
E o princípio bíblico, desde o começo de suas páginas, lá em Gênesis, nos mostra isso. Deus põe ordem nas coisas. E aí eu trago uma figura extraordinária dentro do cristianismo. Clemente de Alexandria, esse grande sábio, esse grande homem de Deus que esteve no início da igreja norteando a vida, a alma de tantos cristãos. E nesse tão extraordinário livro chamado O Pedagogo, qual eu mostrei aqui no começo, ele inicia dizendo uma coisa extraordinária. Ele diz assim: há 3 coisas a serem regradas no homem: os hábitos, as ações e as paixões. Digamos que essa é a busca da sabedoria. E o grande modelo, o pedagogo, será Cristo. Ele quer pôr remédio na nossa vida desorganizada, na nossa alma doente, e trazer cura, equilíbrio. Eu quero ler algumas coisas que ele vai dizendo aqui. Para regrar os hábitos, é preciso recorrer à exortação, que é como o guia da religião e da piedade, e uma maravilhosa ajuda para introduzir-se na fé. Por essa exortação, afastamo-nos dos velhos erros e entramos com alegria na via da salvação, como diz o profeta. Mas à frente ele vai dizer assim: chama-se exortação esse discurso pelo qual o homem põe-se a procurar as vias da sua salvação. A religião é uma espécie de exortação, além de um culto piedoso que se rende ao bom Deus. Olha que coisa extraordinária isso. Ele vai dizer que a religião precisa ser esse caminho de exortação, de apontamento, de discernimento, de busca de equilíbrio para essas 3 coisas, além de um culto piedoso a Deus. Quando nós olhamos para esse tempo do cristianismo, nós vemos o quanto essa exortação tem sumido da vida do cristão. A maioria dos cultos deixaram de ser cultos piedosos a Deus e se transformaram em terapias de grupo, emocionalismo, shows pirotécnicos. E ele vai nos dizer que o papel da religião cristã, é óbvio, ele está falando dela, é regrar o homem em seus hábitos, suas ações e paixões. Indicar um caminho sábio, equilibrado e principalmente buscar a ajuda do Espírito Santo nesse processo. O que estamos fazendo com
nossa vida hoje? Salomão, como eu disse, é o maior protótipo nos tempos atuais e dentro da história do cristianismo e do judaísmo dessa imagem de sabedoria. Para os evangélicos, Salomão escreveu 3 livros apenas: Eclesiastes, Provérbios e Cântico dos Cânticos. Para uma outra ala do cristianismo, os católicos romanos, 2 outros livros também foram escritos por ele: o Eclesiasto e o Sabedoria, que é chamado de Sabedoria de Salomão. E é interessante porque essa parte do Antigo Testamento é chamado de livro da sabedoria. Provérbios é uma sequência de conselhos, de provérbios colhidos e escritos, e alguns escritos pelo próprio Salomão. Cântico dos Cânticos é o livro da plena comunhão, da intimidade com Deus, com a sabedoria. É interessante que é um dos livros mais comentado na história do cristianismo, Cântico dos Cânticos. A história do noivo e da noiva, de Cristo e da igreja, dentro da interpretação cristã. Mas aí vem o livro de Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes há um ponto de partida onde Salomão está dizendo: debaixo do sol tudo é vaidade. E alguns escritores tentam tomar esse ponto de partida e transformar esse livro de Eclesiastes num livro de pessimismo. O livro mais mal-humorado da Bíblia, o livro mais pessimista da Bíblia. Porém, esse é um ponto de partida falso, porque o que Salomão está dizendo é que se nós encararmos a vida como apenas o que existe debaixo do sol, essa dimensão material, nós seremos sim pessoas vazias. Tudo será um vapor, vazio. Eu gosto muito do livro do Leloup, porque ele traz um pouco dessa dimensão, dessa reflexão para nós. O Leloup vai lidando com o processo da sabedoria, que ele vai dizer que no Novo Testamento, João, o apóstolo, vai chamar de Logos, o próprio Cristo. E olha só, por exemplo, o que ele vai nos mostrar da imagem que Salomão vai trazer no livro de Provérbios sobre a sabedoria. Ele começa dizendo assim, Provérbios 1:20: a sabedoria clama nas ruas, eleva sua voz na praça, ao longo das avenidas. Ela faz com que sua voz seja escutada, mais forte do que todos os ruídos. À entrada das portas da cidade, ela anuncia: até quando, ignorantes? Vós amareis a ignorância.
Até quando os insolentes se comprazerão na insolência? Até quando os idiotas zombarão do discernimento? Até quando, insensatos, amareis a tolice e os tolos odiarão a ciência? Convertei-vos ao meu ensinamento. Espalharei sobre vós o meu espírito, sopro, e compartilharei convosco no meu conhecimento. Olha aqui que, de uma certa forma, Salomão vai mostrando que a sabedoria tem individualidade, personificação. Ele continua, Provérbios 2:1. Meu filho, se acolheres minhas palavras e guardares com carinho meus preceitos, se meus ensinamentos são para ti um tesouro, se teu ouvido escuta com atenção a sabedoria e o teu coração se abre ao discernimento, se tu apelares à inteligência, se buscares a razão, se tu a desejas como a riqueza, se tu cavas a terra para descobri-la como um tesouro, então provarás a presença de Deus. Coisa linda, hein? Mas tem uma porção aqui que eu acho extraordinária. Está em Provérbios 9, 1 em diante. Ele diz assim: a sabedoria edificou sua casa, talhou suas 7 colunas. Que o Lelope vai associar aos 7 dons do Espírito Santo em Isaías capítulo 11. Sabedoria, inteligência, conselho, força, ciência, piedade e temor de Deus. E ele diz assim: a sabedoria colocou à mesa, misturou vinho ao seu alimento, enviou servas para que anunciassem nos pontos mais elevados da cidade: quem for simples, apresente-se. Aqueles que têm um coração turvo, ele diz: vinde, comei o meu pão, bebei o vinho que preparei para vós. Deixai a ignorância e vivereis. Vós andareis direito nas vias do conhecimento. E aí, amados, Lelope diz que é muito fácil compreender que essa é a dimensão do Filho de Deus, que vai ser apresentado no Novo Testamento como o Verbo, o Logos, a própria sabedoria. Agora, é interessante lidar aqui com 3 coisas que estão presentes principalmente no livro de Eclesiastes: ser, ter e fazer. Alguns imaginam que são sábios porque conseguiram arrebanhar coisas, posses. Outros acreditam que são sábios porque sabem fazer. E todas essas 2 dimensões, ter e fazer, sem o ser, são vazias. Imagina você possuir o mundo inteiro e perder sua alma, perder suas virtudes, a sua plenitude, a sua dimensão de bondade, de justo. Imagine você saber fazer todas as coisas. Você sabe fazer textos, você sabe fazer livros, você sabe fazer casas, você sabe... Mas é uma pessoa que é fraca de ser. Não tem a dimensão da palavra, do compromisso, da aliança. Então, ser sábio é alinhar ser, ter e fazer. Será que alguém que enriquece com a corrupção é um sábio? Será que alguém que vive de mentiras
é um sábio. A sabedoria tem a ver com a dimensão de ser transformado. Passar por Jesus, por exemplo, é ser moldado. Como diz Clemente de Alexandria, ele é o pedagogo que quer nos formar. E sabe o que é tão interessante nesse escrito do Clemente de Alexandria? É que ele lida com todas as áreas da vida humana. Essa transformação passa por, no segundo livro, regras de alimentação, moderação que devemos observar ao beber. Não é preciso possuir mobiliário rico e precioso. O modo de gozar os banquetes, do riso, das palavras muito livres e despudoradas, do dever daqueles que vivem juntos. Então vejam, a verdadeira beleza, com quem devemos passar o tempo, como se comportar nos banhos. Então vejam que a sabedoria, a busca desse formar-se, passa por tudo, passa pela alma, passa pela estética do corpo, passa pela moral. Um cristão precisa lidar, sim, com a reformulação da sua própria imagem externa, com como ele está lidando com o seu corpo, com suas vestimentas. E não tem a ver com hipocrisia, tem a ver com um ser que está sendo transformado de dentro para fora. Que possamos abrir a porta da nossa casa para a sabedoria entrar. E eu quero encerrar, como eu prometi para vocês, com 3 conselhos bem especiais. Digamos que eles são frutos da sapiência, da sabedoria. Primeiro, pare de distração. Sabe qual é o contrário de distração? Atração. O que é alguém distraído? É alguém que está sempre correndo, separado, uma vida tumultuada, sem raízes, desconectada sempre, buscando sempre novidade, urgências. O contrário é alguém que puxa para si, que atrai para si, que traz para perto, que cria identidade, raiz e que processa as coisas. Quantos jovens vivendo de um vazio profundo porque não tem identidade, não tem raízes?
Quantos casamentos estão em crise porque o que torna as pessoas felizes hoje é novidade. E às vezes essa busca por novidade é como um abismo que chama outro abismo. As pessoas não conseguem mais lidar com a contingência, com a continuidade. Que exige perdão, arrependimento, posturas, virtudes. Mas a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é: desacelere. Nós vivemos a sociedade acelerada da informação. Sabe, nós crescemos, a minha geração cresceu ouvindo a mesma música durante, quem sabe, 10 anos. E quando tocava, trazia a sensação de completude, de pertença, de identidade. Hoje, o que significa uma música? Se eu te perguntar as 5 músicas que mais tocaram o ano passado, pode ser que você nem lembre mais delas. São músicas descartáveis. E assim também são os filmes. E assim também são os livros. E assim também são os relacionamentos. Nós estamos o tempo todo correndo, queremos dinheiro, queremos conquistas, queremos poder. Nós não temos tempo mais para apurar uma boa comida. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A sabedoria nos traz a dimensão da espera. A percepção de que o que é verdadeiro perdura, ultrapassa as modas. Vence a prova do tempo. Mas por último, eu quero dizer, descubra seu propósito. Isso mesmo. Há uma versão que diz assim: construa o seu propósito. Confundindo propósito com meta. Mas o propósito vem do alto. O propósito é dom de Deus. Aquele grande psiquiatra, Viktor Frankl, ele diz assim: nós não construímos, nós descobrimos o nosso propósito. E quando nós descobrimos o nosso propósito, a vida toma um sentido, uma razão. A gente ganha forças. Lembram lá dos mártires cristãos enfrentando o império e vencendo? Qual é o propósito da sua vida? A gente vai encontrar propósitos gerais que foram colocados por Deus para nossas vidas, mas também temos propósitos específicos. O meu propósito específico é um chamado missionário para o Canadá. A primeira coisa que você vai ter que fazer é aprender inglês canadense, francês, para algumas áreas lá. Se adaptar a um inverno poderoso.
O nosso propósito nos dá a razão e a finalidade da nossa vida. O propósito de uma família é a plenitude e o cuidado do marido pela esposa, dos pais pelos filhos, da esposa pelo esposo. O propósito de uma empresa é crescer, desenvolver sua marca, mas como instituição, servir, desenvolver crescimento. Uma empresa que só ganha dinheiro não sabe o porquê existe. Eu quero encerrar hoje dizendo para vocês, é hora de romper com esta caverna, com essa escuridão da ignorância. É hora de sair do nível das opiniões, de crescer, de saber discernir o que é corrupção e o que é o bem para uma nação e uma cidade. De saber discernir o que é dependência e o que é o amor, o que é escravidão e o que é escolha. De conhecermos quem somos, o nosso limite. E a partir daí, crescermos. Quando a sabedoria bater na sua porta, abra, deixa entrar. Deixa ela sentar na sua mesa, ceiar com você. Faça silêncio e escute-a, porque eu tenho certeza que um novo tempo nascerá. E nunca esqueça, a sabedoria é o encontro com a verdade, o bem, a justiça e o belo, que apontam para Deus. Até o próximo Diálogos.